Pessoal, boa noite. Eu entrei aqui e caí com a internet, mas agora acho que vai. Boa noite, desculpa o pequeno atraso. A internet caiu bem na hora que eu entrei, daí eu tive que reiniciar aqui. Para quem está nos acompanhando todo dia, eu vi que a Flávia tá aí, a Cláudia tá aí. Hoje a gente vai falar sobre Dubai, sobre esse destino incrível. Eu tô digitando aqui para vocês. Sobre esse destino incrível que tantos desconhecem, que tantas possibilidades tem, tá? Vou deixar aqui já marcadinho para vocês, porque assim todo mundo que entrar consegue ver. Meu áudio tá bom, gente? Como eu falei, eu tive que mudar um pouquinho as posições aqui, né? Aquelas coisas de últimos minutos. Quem assistiu na semana passada, o dia que eu cozinhei, viu que deu isso também, né? A gente precisa fazer da Leila para estar conversando aqui com a gente, tá? Ela tem uma super experiência com Dubai e vai contar tudo isso pra gente, né? Eu falo que eu tô aprendendo muito nessas lives. E eu espero que cada um de vocês também. Tudo bem, Leila? Oi, Andresa, tudo e você? Tudo jóia. Desculpa, olha, eu entrei uns 3 minutinhos antes e eu comecei a falar, caiu. Aí aquele desespero, né? De tipo, conectar, tentar desligar o Wi-Fi, começar de novo. Então, mas estamos aqui. Andresa, obrigada pelo convite. A gente super entende. Aqui em casa também eu tava morrendo de medo, porque tava oscilando o meu sinal. Eu falei, meu Deus, vou dar esse fora com eles. E é uma loucura, né? A gente tem conversado nos últimos tempos com muita gente, né, ao vivo, e é sempre aquela história, todo mundo tá em casa, então é filho, é cachorro que late, é a internet que cai, então acho que tá todo mundo na mesma vibe, assim, e a gente acaba se entendendo, no final dá tudo certo, né? Justamente. É esse o cenário, né? Vocês estão vendo que está refletindo o desenhinho que eu coloquei, enquanto o marido termina a reunião para pegar a criancinha, né? E a gente vai se Exatamente. ajustando, né? Com certeza, mas muito obrigada. Para mim tem sido realmente muito feliz poder estar em live. Exatamente como você falou, a gente tem aprendido muito, né? Muito, muito. Até eu estava fazendo um paralelo ontem, conversando com as minhas irmãs no Hangout, da quarentena e do intercâmbio, né? Porque, na verdade, a gente trabalha com os nossos alunos uma adaptação cultural. Todo mundo, quando chega lá, é novidade, é muito legal. Aí você começa a ter uma rotina, daí você começa a falar, nossa, isso daqui, peraí. E aí tem uma adaptação, tem aquele dia triste, né? Que a gente fica triste mesmo. Exatamente. Eu falo para os alunos, todo mundo vai ter o dia de entrar no banheiro, abrir a boca, chorar, né? E a quarentena é isso também, né? A gente está aprendendo a viver uma nova realidade. É E verdade. que a gente aprenda alguma coisa com tudo isso, né? Com Não, certeza. com certeza, Vanessa, com certeza. E eu acho que no final das contas a gente até vai sentir falta de algumas coisas, para ser bem sincera com É você. verdade. É Né? Porque verdade. realmente o ser humano é feito para se adaptar, né? A gente sabe que a gente tem que realmente, a gente reclama muitas vezes, mas a gente foi feito para se adaptar, Uhum, né? E uhum. essa vida que a gente tem aí, né, que a gente trabalha de intercâmbio, o intercâmbio nada mais é que uma grande adaptação. Que no começo gera uma série de inseguranças, uma série de incertezas, mas no final das contas ninguém mais quer voltar, né? É E é o que verdade. está acontecendo com o pessoal que está lá na escola, lá em Dubai, o pessoal não voltou. Não voltou. Sim, Estão sim. lá, estão felizes da vida e não querem, né? Então, é realmente o início, né? Esse start para todo mundo. Mas, no final das contas, é muito mais feliz. O saudão é muito mais positivo do que negativo, né? Com certeza. A gente, né, quando fala intercâmbio em Dubai, muita gente desconhece esse destino de intercâmbio e tem tanta coisa atrativa, né, Leila? Muita, Até para a gente muita. começar nesse universo aí, contextualizando um pouquinho, vamos contar um pouquinho de você, né? Como que você Vamos entrou lá. nessa história do intercâmbio? Como que Dubai entrou na sua vida? Contar um pouquinho para quem está aqui presente com a gente. Claro. Então, Andresa, porque eu sempre falo para os meus alunos, os meus ex-alunos, os clientes, enfim, todo mundo, que o grande investimento da nossa vida, que só a morte vai tirar, é o fato de viajar.
porque a gente viaja, a gente conhece um monte de gente, a gente conhece um pouco da cultura, a gente conhece de comida, enfim, a gente volta realmente totalmente modificado da experiência que a gente tem. E eu sempre viajei muito, sempre investi demais na questão de viajar. E Dubai, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu cheguei em Dubai como turista. Então, para mim, é muito realmente, assim, é muito feliz falar de Dubai, para quem nos assiste, porque toda aquela insegurança que as pessoas têm, na grande maioria das vezes, fui eu chegando lá. E para mim, no final das contas, eu não queria voltar, tanto é que eu fui para ficar 15 dias, férias entre Natal e Ano Novo, e eu acabei ficando um mês. Né? E assim, eu amei tanto, foi tão incrível que eu postei tanta foto, fiz tantos stories, foi uma loucura tão grande que quando eu cheguei aqui na hora, eu sempre trabalhei com educação, são 24 anos na área de educação. Quando eu voltei, uma pessoa de uma outra agência virou e falou: Leila, a gente quer você para falar de Dubai. Então, Que assim, legal. para você Você ver como... passou essa verdade, né? Disso que você Exatamente. Então, viveu. assim, isso passou a ser minha vida. E tanto é que eu nunca mais deixei de trabalhar voltada para Dubai, falando de Dubai. E Tá. assim, mesmo quando não falando da escola, é um dos lugares que eu mais amei ter visitado na minha vida. Então, assim, eu gosto muito de contar um pouquinho dessa experiência de Dubai para as pessoas, independente de hoje ser o meu trabalho. E é uma cidade muito única, né? Eu Muito. conheci Dubai em Sim, você 2018, foi para lá, então. 2017, 2018. E é uma cidade muito única, ela tem características muito interessantes. Sim, Os Emirados em si, né? sim, Eles sim. têm características muito interessantes. E a gente não ouve falar no dia a dia de Dubai como destino de intercâmbio, né, Leila? Sim, sim. E na verdade Porque é uma perda, né? É um desconhecimento muito. mesmo. Muito, que inclusive eu até via, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, que você até colocou, você fez um post agora, onde você colocou exatamente do quão atrativo é Dubai em relação aos valores. Porque um dos questionamentos que a gente vê é as pessoas acharem realmente que Dubai é um lugar muito caro. Sim, Então, isso sim. já é o primeiro entrave ali. E você pontuou uma coisa que é em relação realmente aos valores, né? A questão de como que aqueles lugares que são o que todo mundo sempre procura, né? Falar, eu vou para a Austrália, eu vou para a Irlanda. Então a gente tem assim, tem o custo de vida em Dubai 8% a menos do que na Irlanda, 6% a menos do que na Austrália, 29% a menos do que Nova York, que Nova York a gente sabe que é aquela coisa, aquela agitação de cidade cosmopolita, e Dubai também é uma cidade Também é. cosmopolita. E para uma pessoa, um estudante, 29% a menos num custo de vida num mês é muita coisa, Sim, né? É o dinheiro que ele traz no bolso ali, que ele economiza, que ele traz, que é o pé de meia que ele faz, que ele vai buscar, né? Essas pessoas exatamente que vão para estudar e para trabalhar. é Então, uma cidade muito internacional, né? muito, Que muito. oferece muita coisa, desde histórico até festas, baladas, restaurantes bons e praia, né? Exatamente. Calor. Imagina, Mas é uma cidade que o aluno não sabe que ele pode estudar inglês e trabalhar, né? exatamente. Tanto que a Isso é gente uma tem. informação muito interessante, Exatamente. né? Tanto que assim, a gente tem tanta coisa para fazer, como você falou, né? Nos Emirados como um todo, porque só de ilhas, nos Emirados, a gente tem 202 ilhas, imagina. Então, é muita coisa para visitar. É muito, muito, enfim, é muito rico, é um lugar muito rico. A gente tem uma população aí em Dubai hoje beirando aí mais de 3 milhões de pessoas. A rede de metrô, né? Que o metrô você sabe que é uma coisa assim, o custo do metrô é um custo barato, 500 Acho que a Leila travou. Ela travou só para mim? mil Leila, você passageiros. travou um pouquinho. Oi, Você travou para voltei? mim, eu acho. Travou para todo Voltei? mundo? Voltou. Pode continuar. Eu vou pedir até para Voltou? você continuar, que eu vou pegar o Então, pequenininho aí que eu aqui. tava Mas falando continua, continua. Tá bom, tá bom. Que eu falei do metrô, né? A gente tem uma malha de metrô muito extensa. A gente tem aí por dia 500 mil pessoas se utilizando do metrô. Então, assim, é uma loucura. A hora de rush lá, 5 horas da tarde, para tudo. Então, assim, são coisas que quem vê de longe associa muito a Dubai, enfim, os Emirados só com deserto.
o lugar é muito caro. E não é isso. A realidade, o dia a dia da cidade é a realidade de São Paulo, é a realidade de Rio, de Janeiro, enfim. Então, assim, não se distancia, gente, daquilo que a gente tem aqui o tempo todo. E assim, uma coisa também que todo mundo sempre pergunta, né? Em relação às mulheres, se tem algum problema, enfim, se a mulher lá tem dificuldade de andar pela cidade, enfim. Mulher é super bem recebida, eles tratam mulher assim com um carinho absurdo, o respeito é muito grande. O que tem é que eles assim, eles olham pra gente, mas eles olham com uma admiração muito grande, porque o Ocidente é diferente do Oriente. Só que assim, eles, imagina, a gente tem ali uma população que 85% dessa população é de expatriados, 15% de árabes. Então, assim, é muito mais os árabes se adequando a gente do que a gente se adequando aos árabes. Então, assim, eles estão Porque, acostumados. na verdade, aqueles bairros onde geralmente estão os internacionais, né? São bairros menos tradicionais. Inclusive, eu me surpreendi. Eu vi, por exemplo, em praias em Dubai, pessoas de, né, biquíni Biquíni, brasileiro, bem sunga, biquíni brasileiro, exatamente. né? Exatamente. Porque uma coisa que a gente fala, que essa também é uma dúvida muito grande das pessoas. Elas falam assim, nossa, e roupa? O que eu tenho que usar? Porque fica aquela coisa do estigma da burca, né? Da Tipo assim, burca, nossa, tudo burca. Não, não é nada disso. Tipo, a gente leva pra lá exatamente a mesma roupa que a gente usa aqui. Né? E é que nem acontece, quem acaba não levando a roupa daqui, chega lá e acaba comprando e se sim. arrepende, né? Então, Eu tenho uma amiga que mora em Dubai, até eu comentei com a Leila, que mora em Dubai há 10 anos, vai fazer agora. E ela, na verdade, eu estava toda com dedos, né? E um dia nós saímos para jantar e ela estava, né, roupa Brasil, saindo para jantar exatamente. Brasil, normal, né? Exatamente. Que é uma E coisa que ninguém imagina, né? Esse é um dos estigmas. Então, a ideia, primeiro, do quão aquilo é caro, que na verdade, como eu estou trazendo para vocês, que a realidade de Dubai é a realidade de São Paulo, é a realidade do Rio, é a mesma coisa. Então, assim, tanto que é a mesma coisa, que assim, a roupa é a mesma. A questão de religião, que as pessoas ficam preocupadas também. Lá a gente tem, claro, o islamismo, né, como a religião principal deles, mas lá, até pela questão cultural de tantos expatriados, você tem igreja anglicana, você tem igreja católica, você tem templo hindu. Então, assim, ninguém está perdido, eles acolhem muito, porque eles precisam dessa mão de obra, eles precisam dessa demanda estrangeira para o país crescer. Então, eles tratam muito bem. Eles se adequam a gente, não a gente é a uma eles. cidade internacional, né, Sim, Leila? sim, E sim. é isso que você falou, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, gente. O dirham para o real hoje é um por um, Um né? por um, um Praticamente. por um, Então, exatamente. não é um país que você fica com essa grande preocupação do câmbio, né? Exatamente. Comparando Exatamente. com outros. E você tem um custo de vida Brasil, que o custo de vida Exatamente. Brasil é alto, né? Assim, Exatamente, comparando com exatamente. outros países. Então, Eu, todo mundo fala, exatamente. ah, Dubai é super caro. Mas não, Dubai é uma cidade que tem o mesmo custo de vida Brasil, né? E essa Exatamente. questão de poder de estudar o inglês, porque a gente tem Uhum. clientes que nos questionam, mas Dubai, inglês, é inglês mesmo? Tem outros idiomas, o pessoal fala inglês. O que você fala sobre isso? É inglês o tempo inteiro, né? Você sabe disso, o inglês é a língua oficial. Em todos os lugares que a gente vai, é inglês o tempo todo. Então, assim, isso também faz o destino se tornar especial para quem realmente quer estudar, porque assim, não tem como fugir. Você, hoje na escola, né? A escola, só no ano passado, recebeu 1.200 alunos, tá? E a gente tem aí quase beirando 70 nacionalidades diferentes. Hoje, para você encontrar na sala de aula da escola um brasileiro, é assim, é coisa assim, quase que zero. Gente, beira 0% de probabilidade, tá? 14% dos alunos que a gente recebe hoje na escola são brasileiros. Então, assim, do momento que você pisa lá, primeiro que toda a atmosfera faz você falar o inglês o tempo inteiro. E na escola, os seus amigos, todo mundo que você tiver em contato vai estar com você falando em inglês. A única coisa que a gente tem, que já ajuda muito, é quando chegar lá na escola em Dubai, que tem a Dayana
recebendo todo mundo, que ela é brasileira, então ela já acolhe, já dá uma sossegada. Eu acho que a escola tem dois momentos que ela acolhe muito o aluno. Primeiro, que é na chegada em Dubai, que a gente tem o transfer que vai buscar esse aluno no aeroporto e levar para acomodação. Então, é o primeiro momento que ele não precisa ficar preocupado, porque aquele aeroporto é gigante, mas ele não vai estar perdido, ele não vai estar desamparado, ele vai cair dentro da acomodação dele. E depois, assim que ele chegar na escola, ele tem uma pessoa que vai estar ali falando a língua dele, que enfim, né? Então o aluno não precisa se preocupar com esses detalhes iniciais que são aquele friozinho na barriga. Todo Sim, mundo com fica, certeza. né, com isso. Mas é o tempo E inteiro. Dubai eu falo que foi o aeroporto que você chega. Porque aeroporto tem meio cara de aeroporto, né? Tem, mas Dependendo lá da. é choque. Mas não, lá não. Lá na hora que você entra no aeroporto, você fala, gente, Exato. que Exato. aeroporto é esse? Exato. Como É assim? cheio que não acaba Tô mais. em Dubai, né? É verdade, É é bem verdade. isso. E tudo funciona, isso que é uma loucura, né? Porque você olha todo aquela coisa, porque ele brilha muito, é muito espelho, é muita luz, aquela loucura toda, e tudo Umas funciona. palmeiras, gente, dentro do aeroporto, dentro da Exatamente, imigração, né? exatamente, uma loucura. Lógico, os É funcionários lindo da imigração demais, é lindo todos demais. utilizando a roupa adequada. Então é Exatamente. uma E ninguém se experiência perde, única de né? aeroporto. Então, e ninguém se perde, né, Andresa? Isso que é a maior loucura. Então, assim, É. Muito incrível. organizado. Muito, muito, muito. Então, não precisa se preocupar em relação a essa chegada, como eu falei, o inglês o tempo todo. Então, eu acho isso incrível, porque isso vai obrigar o aluno a estudar de qualquer jeito. De qualquer Sim, jeito. sim. Né? Ele Você vai falar inglês em todos os lugares onde ele o vai, porque é tempo. o idioma, né? E Exatamente. aí, gente, tem uma infraestrutura de uma cidade impressionante. Você Exatamente. pode ir para um Dubai, Old Dubai, e conhecer mais de história, Que ou foi você onde eu pode ir fiquei. nos... Ah, você Exato. ficou em Old Dubai, Fiquei, legal. fiquei, fiquei. Fiquei E você pode exatamente. ir em prédios únicos, né? Que são, Sim, 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 porque a né? escola fica, assim, a escola fica exatamente muito próximo à Marina de Dubai, que é a parte mais nova, né, de Dubai. Então, é exatamente o que te faz sentir mais ainda, se sentir mais ainda em casa, né? Porque ali realmente é a parte cosmopolita, não é que nem o Creek, que é a parte antiga, né? Antiga, né? E assim, em relação à escola, né? Só puxando um pouco por causa que eu estou falando do inglês, né? Claro, claro. Dos alunos. A escola, ela tá num prédio no 15º andar. Então, assim, o aluno já tem já estuda Aquela naquela visão. visão. Exatamente. A escola é extremamente moderna, lousa interativa. Os professores, que isso também é uma pergunta que sempre me fazem, em relação, imagina, estudar inglês com árabes, né? Não, eles não são árabes, os professores são todos de a língua mãe deles é o inglês. É o inglês. São professores que escolheram o ensino de idioma como profissão. Então, eles têm toda a certificação internacional para poder, né, dar aula mesmo, o Delta, o Celta. Então, assim, são as certificações máximas, realmente, de um professor. Então, além de serem nativos de língua mãe inglesa, eles se dedicaram ao trabalho de ensino. Não são pessoas que vieram, de repente, do país de língua inglesa, e aí a escola contratou porque falava inglês. Porque falava inglês. Exatamente. Né? Existe todo ali um porquê, uma seleção desses professores. Então, essa também é uma pergunta que me fazem, né? Tipo assim, como estudar inglês lá? Não, a gente está estudando com gente de língua inglesa mãe, né? Como primeira língua. E totalmente certificados, qualificados. A escola tem... A Flá Dominici, ela escreveu assim pra gente: no intercâmbio em Dubai é possível trabalhar em quê? E aí até teve um comentário aqui da Priscila que disse que dá para trabalhar turismo, hospitalidade, shopping, restaurante. É isso mesmo, Leila? O que você falaria sobre isso? E precisa de um tempo mínimo de curso para poder trabalhar? Isso, então, olha, da escola, o que a gente fala? A partir de 8 semanas, tá, de curso, o aluno ele já pode trabalhar. Tá. O que a escola sempre pede, sempre fala, é que assim, às vezes os alunos perguntam quanto tempo eu posso trabalhar, quantas horas eu posso trabalhar por dia. Pode trabalhar o tempo, desde que esse tempo não interfira no estudo, porque primeiro o estudo, depois o trabalho. Depois do trabalho, tá. Então, esse uma exigência, né, um pedido óbvio
porque tá pagando para estudar, vai estudar. Então, depois, no tempo livre, vai se dedicar a esse trabalho querendo, né? Trabalhar. Precisa do visto de estudante, aí no caso, para estar trabalhando, né? E a escola providencia o visto. Quando o aluno ele chega na escola e ele vai para estudar e trabalhar, a escola também tem toda uma estrutura para dar apoio na busca desse emprego. Desse emprego. Então, tem uma pessoa responsável por te ajudar a elaborar o currículo. Na escola tem vagas disponíveis, que a gente também acredita que agora, passando tudo isso, como a gente estava ali com Dubai próximo à Expo, que seria agora em outubro, eles estavam com um número de construções, eles estavam se preparando para o mundo, para receber o mundo. Isso tudo parou, né? E aí, o que acontece? Quando tudo voltar, eu acredito que vai dar tempo e eles vão querer correr atrás desse prejuízo e levantar o que faltava para realmente fazer acontecer essa Expo, né? Poder receber as pessoas que estavam já se programando para chegar lá. Então, vai ter mais emprego ainda do que já tinha. E já é uma cidade de muitas oportunidades. Sim, né? porque eles precisam, né? A gente tem todos esses expatriados, a gente tem toda essa quantidade de gente do exterior indo para lá, exatamente pela oferta de emprego. E aí, o que acontece? Em relação às vagas, o que se tem vai muito. A escola, claro, oscila. Né? Então, assim, pode ser que o aluno chegue e ele encontre dentro daquilo que ele esperava encontrar. Agora, se não tem essa pessoa que é a pessoa que ajuda em relação a procurar vagas, que tem os sites, vai ajudar o aluno realmente a buscar na área que ele quer. Então, assim, é difícil pontuar para você exatamente hoje qual que a gente tem, porque realmente depende muito. Lógico. Diversas áreas. Quando o inglês é mais básico, são vagas mais operacionais, né? Porque na verdade aí, a gente fala. Conforme você tiver inglês, você consegue galgar em áreas específicas, né? Com certeza. Porque na verdade a gente fala o seguinte, que para estar se candidatando a uma vaga de emprego, a gente fala ali, a gente coloca do inglês de pré-intermediário, tá? O mínimo ali realmente para esse aluno poder realmente se candidatar à vaga. Porque não importa, né? Mesmo que você fale, eu vou me candidatar, sei lá, eu quero lavar prato. Mas mesmo para lavar um prato, você precisa receber ordens. E aí você precisa se comunicar, concorda? Com então, certeza. Não vai ficar mudo ali ou vai fazer sinal e vai dar tudo certo. Não, então você tem que ter um mínimo, né? E aí é óbvio que assim depende muito daquilo que o aluno vai buscar, mas ele entrando para a área dele, dentro da área o que ele quer realmente, é óbvio que o empregador vai exigir algumas outras coisas. Então, aí é óbvio também que os benefícios que serão oferecidos para esse aluno serão diferentes. Então, assim, quanto maior o nível de pretensão, maior vai ser a exigência por parte do empregador, né? É uma troca meio que justa, né? Com certeza. E foi legal uma coisa que você falou, porque assim, né? A gente já destacou vários pontos aqui com relação de serem professores, né, nativos do inglês nativo, né? E serem professores de carreira, com relação a ser uma cidade com custo-benefício ótimo, ter oportunidade de estudar e trabalhar, que muita gente não sabe disso. E tem o visto, que você estava falando aí no meio da sua fala, que o visto é a escola que faz. Isso. É diferente dos vistos que os alunos estão acostumados, né, Leila? Aqui, tipo Austrália, Estados Unidos. Vamos falar assim, país que pode trabalhar. Vai, Austrália e Nova Zelândia. É diferente, né? Então, porque, gente, desculpa, eu só fui pegar aqui só para garantir a minha bateria, porque imagina no meio da super conversa, né? Um micão. Enfim, o que acontece, né? Em relação ao visto, quando a gente fala do visto, que isso para mim, assim, hoje, na situação que a gente está de crise, essa questão de como a gente consegue entrar em Dubai pela questão do visto já é assim uma grande vantagem, porque eles não pedem comprovação de renda, né? Então isso hoje já, enfim, meio a crise, não precisar comprovar renda é tudo e mais um pouco, né? E aí o que acontece é que assim, se o aluno não quiser trabalhar, ele pode entrar com visto de turista. E o visto de turista, a gente tem o aluno tem permanência de 90 dias e ele não precisa nem pagar pelo visto.
Então, isso também é uma outra, depende muito, né? A gente vê que a gente tem como ofertar para todo mundo. Quer Sim. trabalhar, não quer, enfim. Então, se não quiser trabalhar, pode entrar aí com visto de turista, válido por 90 dias, não precisa pagar. A partir do momento que quer trabalhar, precisa do visto de estudante. E aí, o que a gente tem também, que é muito bacana, é que o que acontece? Que a gente já teve casos de alunos que entraram, começaram a trabalhar, né, estavam com visto de estudante pela escola e foram contratados. E Legal. aí, automaticamente, esse visto, que até então era visto de estudante, o empregador troca pelo visto de trabalho. E aí, automaticamente, o aluno passa a ser residente no país. Legal. Isso Então, aí, ele tem ainda oportunidade, né? Dependendo se exatamente. ele tiver essa intenção, oportunidade até de se estabelecer como residente no país. Exatamente, exatamente. Tá. E aí a gente tem todo aí, como eu falei, né? As oportunidades, as vantagens, tudo vai de acordo com aquilo que o aluno se pretende fazer, né? E outra coisa também que acontece, às vezes o aluno ele vai para ficar um tempinho, que nem eu, 15 dias fica um mês, e ele pode estender o tempo dele de permanência, ele pode estender o tempo de curso dele. Então, assim, são coisas que ninguém imagina, né? Dessa E, facilidade de entrada. e é riquíssimo, né, Leila? Porque é Muito. uma cidade grande que tem muita oportunidade, mas também tem Abu Dhabi, que está ali pertinho, dá para ir, Exatamente. né? Exatamente. Mesmo depois, quem queira ficar um. Né? Eu já dando ideias, ó, gente. Eu acho que estou Adoro, me mas coçando para viajar, né? Quem tá ali, quem vai ficar um tempinho a mais. Nossa, dá para pegar voos e fazer ali até o Sudeste Asiático, dá para fazer. Né? é verdade, porque Dubai, o aeroporto de Dubai, ele é conexão para todos os lugares da Ásia, né? Então, assim, realmente assim, é muita coisa para se fazer. E Abu Dhabi, a escola também, né? A escola leva os alunos para esses passeios, né? Em Legal. Abu Dhabi, da Ferrari, do Louvre. Então, assim, a escola tá. Não é só chegar na escola, estudar e ir embora. A escola tem toda uma preocupação com o que aquele aluno faz depois no tempo livre dele, né? Se oferta muita coisa. Então, se oferta o trabalho, se oferta possibilidades de passeios. Então, assim, é muita coisa. Ninguém imagina isso. E assim, eu acho realmente o que eu mais fico feliz de poder hoje falar do porquê do destino. Primeiro que eu acredito, Andresa, de verdade, que num futuro Dubai passe a ser realmente parte ali da escolha dos alunos. Eu acho que todo mundo que vai acaba voltando e falando vai. Eu acho que a gente só não teve esse volume maior ainda para ter esse debate. Mas eu acredito num futuro sim. E eu acredito que hoje, nesse momento de crise, a oportunidade de se entrar num país sem comprovar renda, né? Podendo trabalhar e podendo se tornar residente lá. E fora que tem aquela outra história também que sempre eu falo para as pessoas que eu acho isso incrível. Mas assim, o que você fecha de salário com o empregador, aquele é o seu salário. Eles não descontam do salário, né? Lá não tem desconto. Então, se Tá. você fecha que você vai ganhar 5.000 dirhams, você no final do mês recebe 5.000 dirhams integrais. Não há desconto, Não há desconto. né? Então, assim, e o empregador é como eu falo, dependendo realmente da vaga, de onde você trabalha, os benefícios são, assim, incríveis, né? Hoje, só para falar um pouquinho do trabalho, só para dar uma Claro. ideia, mais ou menos de custo de vida, né? E das opções que a gente sempre fala e que a gente dá como trabalho. A gente tem hoje um salário mais baixo, assim, de 3.000 dirhams. Quando o salário é mais baixo, o empregador geralmente, como benefício, dá acomodação e o transporte para esse empregado. Nossa, tá. Tá? Então, falando do mais baixo. Se a gente falar, por exemplo, de um garçom, esse garçom ele ganha em média uns 6.000 dirhams, tá? E aí o que a gente tem? Entre acomodação, transporte e alimentação, se o aluno resolver continuar em quarto compartilhado, ele gasta aí por mês 2.500 dirhams. Nossa, Então, então dá para ele tranquilamente viver e exatamente. ter uma boa vida e legal e curtir um Exatamente, pouco de Dubai exatamente. também, né?
Exatamente. E aí, assim, quem, por exemplo, falar, não, eu quero eu vou tirar um período sabático, vou ficar sozinho, quero ficar em quarto sozinho, acomodação sozinho, ele vai gastar aí, né, a mesma conta entre acomodação, transporte e alimentação, uns 4.400 dirhams. Então, assim, ele sempre vai ter ali uma folguinha. Uma folguinha. Que a gente pede, a gente fala assim que é muito importante, é que independente de qualquer coisa, o aluno vai para lá, ele quer trabalhar, que ele leve uma reserva de dinheiro. Sim. Porque pode acontecer de chegar e já conseguir esse trabalho, como pode acontecer de chegar e demorar um pouquinho mais. Então não dá para ficar contando que vai chegar já, por mais que a gente tenha as vagas para ofertar, que já vai entrar para trabalhar. Mas o legal é isso, né? Porque vocês já têm um auxílio, vagas para trabalhar. Porque independente do destino que vai estudar e trabalhar, a gente sempre fala isso, né, gente? Vamos levar uma reserva. Sim, porque você sim. tem que chegar, depende do inglês, depende de Exatamente. você se organizar, fazer entrevista. Preocupado. A gente fica preocupado porque, exatamente, os alunos, eles ficam bem confortáveis em saber que a gente tem essas vagas de trabalho disponíveis e que a gente ajuda. Só que, de novo, né, não é certo de que assim, ele vai chegar e vai encontrar exatamente o que ele queria. Claro. E também tem uma outra coisa que eu sempre falo, que a gente também tem que trabalhar com essa possibilidade. De repente, ele começa num trabalho e ele não gosta. Não é verdade? Sim, ou então, com certeza. O professor olha para ele e fala, não era bem isso que eu estava esperando. Então, a gente tem que trabalhar com absolutamente todas as possibilidades. Né? É muito legal que você falou de Dubai logo estar entre as opções. Quando a pessoa falar assim, eu quero estudar inglês e trabalhar. Né? Uhum. Porque, na verdade, se desconhece o destino. Assim como se desconhecia em determinada época a Irlanda. Assim como, né, outros destinos foram aí apresentados. Então, hoje é uma grande oportunidade, até para quem está aqui na live, gente, tem esse sonho de se planejar e ir. Porque ainda é um destino que você vai ter poucos brasileiros. Exatamente. Você vai chegar numa sala de aula, você vai ter oportunidade de interagir mais com estrangeiro do que com brasileiro. Exatamente. Né? Então, é tudo isso. Assim, ninguém imagina tudo isso que a gente está conversando, né? Porque é como eu falo para você. Eu mesma, quando eu fui, eu não imaginei encontrar nada disso que eu encontrei, né? E assim, para mim hoje, a questão é inglês como a língua dominante, enfim, para te obrigando realmente a estudar. A oportunidade de você ter o trabalho, de ficar lá, enfim, são muitas as vantagens, né? A Miriam perguntou aqui pra gente como funciona. Vocês fazem na escola, acho que era do visto. Era do visto, Mi? Se for o visto, eles que fazem na escola mesmo. A gente faz. O processo do visto é muito tranquilo, porque o aluno precisa só preencher uma ficha de inscrição, né? Ele passa também o passaporte dele, né? Válido, escaneado. E uma foto 3x4. A gente simplesmente dá conta, assim, de realmente entregar na mão, passar isso na mão para o aluno, tá? Sem problema algum. Outra coisa que é importante falar também, o índice de rejeição de visto é de 1%. Então, assim, tem que, sabe, aconteceu alguma coisa muito fora, assim, realmente para ser negado esse visto. Eu acho engraçado porque, assim, olha o que aconteceu comigo, né? Na época em que eu tirei o visto, quem era responsável ainda, eu precisava, né, para brasileira entrar com visto, a Emirates faz, né, a companhia aérea faz essa emissão de visto, e o meu de primeira, ele foi negado, mas porque a foto não estava boa. Então, assim, se o problema é uma foto que não está boa, nossa, o resto não tem nada, né? Luca, por favor. Desculpa, gente, a interferência da criancinha gritando, né? Não, querendo atenção. Estamos isso que a gente falou 2 horas a respeito disso. A mãe vai fazer uma reunião, não pode chamar a mamãe. Mas aqui eu já fechei a porta também, não tem jeito. Vem falar oi, então, ó. Oi, o que você quer? Eu quero dar comida pra comer. Tá bom, olha lá, fala oi. Oi, amado, tudo bem? Você vai para Dubai? Como que é o seu nome? Luca Godoy Seminário. Luca Godoy Seminário, ele dá o nome completo. Você é lindo, Luca. Conte para ela qual que é o maior prédio do mundo.
Burj Khalifa. Ah, eu amei! Ele foi? Você subiu? Não, Não? ele não foi, gente. Eu juro que eu não ensaiei ele pra live. A gente, fofo. agora, na Você quarentena, Você a vê? gente fazemos prédios de Lego, né? Vocês Predinho de foram Lego. na Legolândia? Chegaram aí na Então, Legolândia? eu não fui, porque eu fui sozinha, né? Não fui com ele. Ah, entendi. Então, eu Não acabei foi. fazendo passeios de, né, mais adulto. E aí Então, mas eu acho tão legal. Olha, meu filho É. foi comigo, ele estava com Eu 9 tinha anos, a gente 3 foi. dias. Eu tenho que voltar em Dubai. Você Eu tinha precisa 3 levar ele, porque, até falando, né? Acabaram de perguntar que é seguro. Gente, é tão seguro, mas é tudo tão seguro. Primeiro de tudo, o índice de criminalidade em Dubai é 0%, tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente até brincou, né? Agora na Expo 2020, eles iam colocar como segurança uma moto voadora como se fosse um drone. Isso já estava em estudo para se fazer. Então eu ainda brinquei e falei, gente, mas para pegar o quê? Vento, né? Porque realmente sim, a segurança é uma coisa absurda. Não adianta. Isso assim, eu acho que é uma vantagem também para quem tem filho e fica inseguro realmente na hora de mandar, né, estudar tão longe, porque todo mundo também fala isso, nossa, mas 14 horas de voo, se acontece alguma coisa, gente, onde o índice de criminalidade é 0, um pai e uma mãe, eles podem dormir tranquilos. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar também, quando é questão de pai, de mãe, fechando o intercâmbio para os filhos. Eu acho incrível, né? E para você ter uma ideia, assim, né? Ele é pequeno, o meu estava comigo, estava com 9 anos quando foi. Ele falou para mim, ele falou assim, mamãe, eu quero morar aqui. Ai, Então, que gostoso. juro. Então, para você ter uma ideia, assim, de realmente como que tudo é acolhedor. É acolhedor, Acolhedor. que a gente culturalmente falando, a gente se surpreende. Para eles, pequenos desse jeito, eles olham, veem uma outra realidade, mas tem todo aquele respeito. A opção de lazer lá é muito grande. Muito grande, muito. Muito, e muito em conta também. Isso também E eu acho incrível de interessante falar. também essa questão de poder ver Oriente e Ocidente, né, Leila? Sim, porque é uma sim. cidade que está ali. Então, é muito interessante você estar nos Emirados Árabes e ver outras formas. Ok, que, sei lá, Nova York a gente também vê. Mas é diferente. Não, é diferente, até por causa disso, que a gente acha que tudo é muito caro, que tudo é muito ouro, e na verdade, assim, você pode ver isso, eles priorizam muito atividade ao ar livre, é muito piquenique nos parques, e os alunos, eles acabam entrando nisso também, né? Porque uma coisa que a gente também fala é que em relação às acomodações que a gente tem, né? As acomodações, elas são... A escola oferta uma acomodação, é como se fosse uma casa. Então, você tem a cozinha, você tem o seu quarto, você tem o banheiro. E essa questão de cozinha, quem quiser se alimentar em casa, fazer compras, enfim, em supermercado, o supermercado vive em promoção, né? Uma coisa que... E tem de tudo, né? Tem fruta, tem legume, tudo, tem tudo, viu, tudo, gente? Eu fui em supermercado, posso dizer para vocês também. Tudo. E aí, até essa vivência, né, do aspecto cultural, eu fui a Abu Dhabi, a gente foi com um amigo da minha amiga, e na volta ele tinha uma reunião, nós voltamos de ônibus. sim. Tá? E aí parou o ônibus no meio da pista. E aí começou todo mundo a descer do ônibus. E eu falei pra ela, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, eu nunca vim de ônibus. E aí a gente ficou lá dentro do ônibus. Daí desceu todo mundo, entraram no local para rezar, porque daí a gente viu que estavam tocando, era o horário da reza. Exatamente. Né? E aí a gente aguardou, daí voltou todo mundo, o motorista inclusive, e seguimos viagem, né? Mas esse aspecto cultural é muito rico, eu acho muito legal. Essas regrinhas que eles têm, essa questão do respeito, esse parar para oração, no shopping também, né? Porque logo na hora da oração acende o totem mostrando que é a hora da oração. E a gente vê as mulheres indo para um lado, os homens indo para o outro, porque se separa, né? Nessa hora da São oração. salas diferentes, né? São coisas que são culturais, são, entre aspas, as regras deles, mas a gente olhando, nossa, a gente fica encantado, né? Sim. É isso que eu falo riquíssimo, pra assim. todo mundo. A Cláudia também perguntou aqui para você se você acha que é uma melhor época do ano para ir. Ah, tá. Ó, eu vi uma outra pergunta aqui, né? Programa específico para menor de idade também. É verdade. Olha, a menor idade, tá? Para a escola que a gente tem aí,
15 anos de idade, tá? E aí, sem limite de idade. Vamos que vamos. A grande a maioria, né? A grande maior parte dos alunos estão ali entre 22 até 38, mais ou menos, exatamente porque se formam, né? Então, aí em busca realmente de trabalho, mas é sem limite de idade. Mas realmente partindo aí de 15 anos. Tempo de curso, a gente tem aí uma variedade muito grande, mas a gente fala o seguinte: quem tiver de férias e que for para Dubai em férias, pode fazer curso a partir de uma semana. A gente tem essa opção também, então vale a pena quem quiser estudar uma Quem semana, quiser duas. aproveitar, né? Vai Exatamente. conhecer Tá Dubai, passando, aproveita. Tá. exato, que está passando lá. Então, assim, a gente realmente está preparado para receber a demanda, né? Os cursos, aí a gente tem desde o nível básico mesmo até o avançado. Depois a gente tem curso só de conversação, a gente tem curso só para business, a gente tem curso para quem quer tirar a certificação, né? O IELTS também. Então, a gama é muito grande. A Miriam não entendeu a idade, porque cortou para ela. Na Ah, da verdade, o idade? mínimo é 15, Miriam. 15 anos, Mi. 15. E aí, mas até não tem limite de idade. Não tem limite, não tem limite. A gente tem ali uma faixa predominante, mas não tem limite, Não tá? tem limite. A Depois, predominância é entre 22 e 30, é isso que você falou? 38, assim, é o pessoal realmente que vai realmente para investir ali de carreira mesmo. Mas depende muito. Ah, perguntaram também da melhor época do ano, né? Isso, Então, isso. da época do ano, o que acontece? Lá, graças a Deus, só o ano inteiro. Então é lindo, que não precisa ficar preocupado de que vai passar frio, nada disso. A gente tem as épocas do ano que são as mais quentes, junho, julho e agosto. Mas lembrando que tudo na cidade é climatizado. Então é aquela velha história. Você está no ponto de ônibus, dentro do ponto de ônibus tem ar-condicionado. Então não precisem se preocupar com a questão do calor. É que, na verdade, junho, julho e agosto é mais quente, então é muito Mais quente, né? mais Que quente, às vezes exatamente. a gente pensa, julho, agosto é legal para ir para os Estados Unidos, para a Europa, porque Não, lá quente. na Mas não é esse quente, gente. É um quente quente. É né? quente, bem mais quente. Mais fresco, mais fresco foi bem a época do final do ano, quando eu estive, né? De novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro ali. Mas, 26, 27, chegando ali durante o dia 34, 35. Então, assim, é o nosso gostoso aqui do verão, assim. É um fresco gostoso do nosso verão. Eu também tive Exatamente. nessa época. Eu tive Exatamente. em novembro e era um calor gostoso, né? É Não é aquele gostoso. calor... Mas é o que Exatamente. você Consegue falou, de andar numa qualquer forma, boa. tudo é climatizado. De qualquer forma. Então, O de tempo qualquer inteiro. forma, é tudo climatizado. A Exatamente. Miriam também perguntou de tipo de acomodação que a escola Sim. oferece, acredito, né? Hoje a escola trabalha com dois tipos, né? Duas acomodações, são dois lugares diferentes. Uma que é mais próxima à escola e uma que é um pouquinho mais distante, mas ambas contam com a questão do transporte. Então, você sai com o transporte da acomodação e vai até a escola, né? Então, É assim, isso que você está dizendo de residência da escola, mas também poderia ser, por exemplo, apartamento, poderia ser casa de família, trabalha, Leila? Não, né? É residência ou um lugar para você então, estar. porque o que acontece também é que assim, a escola depois, quando os alunos eles começam a se encontrar, eles querem de repente dividir uma acomodação. Por isso mesmo que quando a gente fecha o curso, muitas vezes o aluno ele até pede menos tempo de acomodação, porque ele acredita que ele vai chegar lá depois e aí mudar. Até às vezes ele prefere ir para mais perto da escola ainda, ou então dividir realmente com os colegas de sala. Então, assim, existe essa possibilidade também. É o que a gente acabou de falar. Quando a gente vai morrendo de medo, com um monte de preocupação. Sim. Quando chega lá, se encontra e se joga, né? Com certeza. Então, assim, para início, a residência da escola é muito legal, né? Sim, exatamente. E aí você tem duas opções, mas independente da opção, vai ter o transporte. Então, tem a Middlex, que essa é mais próxima, e tem a Uninest, que é um pouco mais distante. Tá. Mas assim, de novo, tem a questão do transporte, então os alunos não precisam ficar preocupados com isso, eles vão chegar em segurança, enfim, tudo certo.
E as acomodações, elas têm tudo, elas são uma casa. Tem salão de jogos, tem piscina, quadra poliesportiva, e a cozinha, como eu falei. Então, assim, é realmente uma casa, né? Uma casa, legal. A Miriam tá falando que é chegar em Ribeirão Preto, é essa mínima no verão. Mi, para você que é de Ribeirão, você vai estar tranquila, mas pensa no verão, Tá em verão de casa. verão, né? Você tá em casa, você tá tranquila. É que a Leila tá em São Paulo, eu tô no interior, Bragança, mais perto das montanhas, né? Isso aí. Mas você tá tranquila. Olha lá, interação de novo. Mas é que no verão é bem quente, mas é praia também, né, gente? Vamos lembrar, Exatamente. né? E conte uma coisa, Tá. vocês têm algumas promoções para brasileiros também, não tem, Então, Leila? pois Isso é legal a gente falar. a gente está realmente procurando acolher da melhor forma. A cabeça da gente não para o dia inteiro pensando realmente em como não adiar o sonho das pessoas realmente em fazerem um intercâmbio. Porque, gente, independente daquilo que a gente vive hoje, nesse momento, a vida vai voltar. E a gente não pode ficar sentado esperando para ver o que vai acontecer, porque a hora que acontecer vai ser uma correria só atrás do prejuízo. Então, o que a escola está fazendo hoje? Né? É muito maluco tudo isso, mas a gente tem que pensar para frente, a gente não pode ficar parado aqui hoje. Então, assim, a escola tem elaborado diversas promoções realmente para que os alunos possam embarcar assim que possível. E hoje a gente tem na escola aí promoções que chegam a 20% a menos no valor do curso. E hoje, o que a gente está fazendo para quem está assistindo aí a live, né? A gente, até por consideração, por vocês despenderem o tempo de vocês para prestigiar a gente está aumentando esse desconto aí para 25%. Para quem fechar o curso aí, né? Depois aí o pessoal conversa aí com a Andresa, né? Para ver o que ela tem para oferecer. São várias semanas, são vários pacotes, são tempos diferentes, situações diferentes. Depende do objetivo de cada um, né? De acordo com quem quer ficar um tempo mais curto, quem quer sair trabalhar e tudo isso, né? Mas a gente realmente está ofertando aí hoje 25% para quem fechar até junho. E aí a gente abriu para que esses alunos que fecharem agora, eles possam entrar depois, para começar o curso, até dezembro de 2021. Então, esse ano a gente estima aí já a possibilidade de voltarem às aulas a partir de setembro, tá? Mas a gente está abrindo, então, a entrada de setembro desse ano até dezembro do ano que vem. Exatamente para entregar e dar uma segurança maior, porque a gente realmente, todos os dias, tem uma alteração de datas. A gente nunca sabe exatamente quando. Então, para que as pessoas não fiquem aflitas e até possam se programar, porque é um bom tempo aí pela frente, a gente expandiu esse tempo porque é justo, né? Mas é super oportunidade, gente. 2021 inteirinha dá pra gente marcar essa viagem. Exatamente. Então, minha mãe acabou de entrar aqui, ela vai certeza que vai acabar essa live, ela vai falar assim, eu vou para Dubai. Ai, que bom. Eu espero de coração, eu espero que ela e mais algumas outras pessoas, inclusive, Andresa, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente está aqui para ajudar. Eu fico muito feliz de saber que você já esteve lá, porque daí é mais uma pessoa para acolher, porque a gente consegue tirar essa série de minhoquinhas, né? Do porquê que as pessoas não vão para Dubai. E a gente sabe que tem um monte de motivos pelos quais elas devem ir, né? Olha lá, a Miriam vai também, a Adriana vai. Vamos fazer um grupo Dubai, gente? Eu tô dentro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, de todo amor do mundo, tá? Eu sei que o curso aí de 12 semanas que a gente estava ofertando no valor de 20% de desconto, tava $2.437, que estavam quebradinho assim, só que hoje é 25, então é bem menos que isso. Se vocês forem fazer as contas, gente, dá para se programar assim lindamente e ainda com essa possibilidade aí de vocês escolherem quando do ano que vem. Porque quando a gente fala do ano que vem, dá uma segurança que, enfim, não tem o que falar, né? É diferente você falar assim, não, daqui 3 meses você embarca. Não. Se você quiser e tiver tudo liberado daqui 3 meses, você vai embarcar. Agora, se não, você vai se programar, você vai guardar o seu dinheiro e você vai a qualquer mês do ano que vem.
Então, é essa preocupação que a escola realmente teve, de baixar o valor dos cursos, dar uma promoção maior, para que as pessoas não desistam dos sonhos, mas também dar uma segurança em relação ao tempo que elas têm aí pela frente para poder colocar esse sonho em prática, gente. Gente, né, a gente tem que lembrar de fazer de um limão uma limonada, aproveitar as oportunidades, né? As coisas só passam uma vez, né? A Pri também vai no nosso grupo, a Priscila falou, também quero ir no grupo. O aeroporto. Eu amo esse pessoal que vai também, gente. Se bobear, vai todo mundo junto, a gente também vai. Eu preciso ir pra escola, gente. Eu também quero. Pronto, vamos aproveitar, né? Vamos todo mundo para Dubai. Eu também depois, quero. Eu prometo, eu vou colocar no Insta da GX e coloco no meu também. Vou colocar uma foto minha. Vou colocar uma em Dubai e vou colocar eu toda de burca. Adoro. Eu amo essas fotos, são as que eu mais amo, André. É muito legal. Amo. Na grande mesquita. Nossa, gente, que lindo, que lugar lindo. Não, aquilo pra mim é o lugar onde eu mais me emocionei a vida inteira, tá? Nossa. Era uma choradeira só. Não adianta. E a minha amiga falava, a gente vai por isso? Eu falava, vamos por tudo bonitinho, inteirinho. Depois. Nem lembra, você nem lembra que tá com aquilo depois, porque o que você vê, quando começam eles começam a cantar, né, para chamar para o momento de oração, você quer morrer. Tipo, nossa, é lindo, lindo, lindo. Não, sério, eu já, assim como você, a gente já viajou muito nessa vida, já passou por muita coisa, mas o que acontece quando você chega lá, olha, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui de volta, eu vi gente que falou assim pra mim, você não vai virar uma fanática religiosa não, né? Porque eu chorava tanto. E eu via tudo, o tempo todo, essa movimentação das mesquitas. Mas, gente, não é questão de fanatismo religioso. É porque é lindo demais. É lindo. A Miriam tá perguntando se o aeroporto tá fechado. Então, aí, eu até vou fazer um parênteses aí, já que ela perguntou do aeroporto, em relação à segurança, né? Sim, ele tá, na verdade, a entrada para estrangeiros, tá? Que tá, isso aí no momento tá, não tá sendo permitido, mas assim, para os voos internos, para vocês terem uma ideia, a Emirates, ela submete todos os passageiros ao teste de Covid antes de entrarem nas aeronaves. O teste de Covid em Dubai sai em 10 minutos. Então, eu vou explicar para vocês, partindo disso, do porquê que os alunos que estão em Dubai não quiseram voltar. Claro. Porque com essa história de teste saindo em 10 minutos, as aulas estão sendo transmitidas lá, os professores eles estão em sala de aula, transmitindo a aula ao vivo, no mesmo horário de aula, com a mesma turma. Então, você abre o seu note, você está com todos os seus amigos de turma e o seu professor na tela. Dentro da sua acomodação, mas com toda essa segurança em relação dos testes, da proteção. Sim, eles estão super respeitando a quarentena. No final do dia, passam caminhões esterilizando a cidade, tem esse trabalho também. Quando alguém lá fica doente, essa pessoa, ela chega no hospital, ela não fica no hospital, porque eles partem do pressuposto que o hospital tem que ser para receber qualquer tipo de enfermidade. Então, a pessoa é retirada, ela é levada para um hotel, e lá nesse hotel, ela fica até ela ter 3 testes para Covid negativos. Só depois que ela testar 3 vezes negativo, ela é liberada. Protocolo então, assim, igualzinho nosso. Então, aí imagina, vocês gostariam de voltar? Não. De forma alguma, né? Como assim, né? Voltaria, mas assim, se me perguntassem, eu não ia nem dava tempo de piscar. É óbvio que não. Ai, que inveja, adoro. Não, juro. E pra vocês terem uma ideia, ainda semana passada foi muito engraçado, porque eu tava conversando com a Dayana, a gente tava ao telefone, e ela abriu as notícias e ela falou assim: meu Deus! 37 mortes. Gente, a história lá começou muito antes do que aqui. E foram até agora 37 mortes registradas em Dubai. Já vou encomendar burro. É isso mesmo. Ai, acho que essa viagem seria ótima. Já tô Não eu tô vendo que a gente vai conseguir enfrentar já tem 4 alguma coisa. Pra Dubai. Mas, gente, é sério. Vocês têm noção? Uma coisa dessas, tipo... a preocupação com o ser humano, né? A preocupação com a saúde. E eu digo a vocês que essa mesma preocupação que eles têm hoje em relação à saúde é a mesma preocupação que eles têm em relação àqueles que eles recebem e empregam. No dia a dia, né? É o dia a dia deles, a realidade deles é essa. Então, assim, para mim hoje, depois de tanto tempo de trabalho, depois de tantas viagens, depois de tudo,
a minha alegria em poder falar é porque realmente é um lugar que eu desejo para minha vida. Sendo muito sincera, quem não deseja isso? A gente com filho ainda, enfim, com toda uma preocupação. Então, é um lugar que eu desejo para minha vida. E com a responsabilidade acadêmica que eu tenho, por todos os alunos que eu já tive, tudo, que eu desejo o melhor para eles, é o lugar que eu desejo para eles também. Com certeza, porque a gente sabe, né, que daí a gente vai estar mais tranquilo também, né? É óbvio que a gente Leila, é responsável, isso né, é Andressa? importante. Não adianta. A gente é responsável o tempo inteiro. Então, Até a hora que põe o pezinho de volta no Brasil. de volta. E a gente torce, inclusive, para que essa volta, ela de repente nem aconteça exatamente para que ele consiga encontrar lá Exatamente, os objetivos dele, né? Mas a gente se preocupa do embarque. Pode até parecer uma besteira, né? Quando a gente fala assim, não, olha, tem alguém para te receber lá. Mas a gente, tudo isso pra gente que organiza, faz a maior né? diferença. É muito importante. O que você falou de ter, né, uma pessoa, uma brasileira na escola, Exatamente. faz a maior diferença. Porque é uma pessoa que faz. você vai conseguir, se você precisar, falar em português, conversar, dizer suas dores, né? Exatamente. Porque a preocupação é exatamente porque como a gente vai com várias... alguns preconceitos, né, do que a gente encontra lá, é muito importante ser acolhido, né? E então assim, a escola realmente ela abraça o aluno, né? Tem essa preocupação e para mim hoje é muito bacana essa parte de falar em live, exatamente porque a gente falar disso que a gente está falando agora, eu tendo ido, você também, não tem como mentir. Você vê que não tem como contar a historinha, porque é meio que um ping-pong, é daqui para lá. E ninguém é bobo, né? A pessoa sabe quando a gente está vendendo uma ilusão e quando realmente a gente está falando daquilo que é verdade. A gente expressa isso na fala, no olhar, na empolgação para falar, né? É verdade. Querida, eu aprendi na semana passada que o Insta nos corta depois de 1 hora. É isso mesmo. Eu não sabia. Ele me cortou. E a gente já tá chegando lá, que a gente vai falando, mas falou 15 minutos, né? Uma loucura. Adoro. Leila, eu queria super te agradecer, porque na verdade, assim, em 3 minutos vai cair, né? Porque eu entrei 1 minutinho depois. Em 3 minutos vai cair, ou em 2, na verdade. Espera um pouquinho só, venha fazer tchau. Queria super agradecer a sua disponibilidade. Imagina. E até, nossa, me reacendeu a chama de quando eu fui para Dubai, tudo que eu vivi lá. Que bom, que bom. E como é legal a gente poder trazer um conteúdo diferente, mostrar essa oportunidade, uma grande oportunidade para os alunos e ainda ter essa possibilidade, né, de se planejar para 2021. Ó, amei, você é minha. Obrigada, gente. Olha, eu que adorei. agradeço. Eu super agradeço, eu fico muito feliz quando as pessoas entram para assistir a gente, quando elas se sentem motivadas, porque a vida da gente é isso. A vida da gente não é vender, a gente tem toda essa responsabilidade com quem a gente embarca, né? Se acontecer qualquer coisa, é nossa responsabilidade. A gente se sente um lixo, né? Exatamente. A gente fala, falhei, é uma coisa horrorosa. Então, assim, muito obrigada a cada um de vocês que ficaram com a gente até o final aí, que, enfim, o retorno, obrigada pelas perguntas também. Andresa, eu tô aqui sempre, o que você precisar. Se um dia precisar fazer de novo, a gente faz de novo. E o resto do tempo eu tô aqui. E, gente, obrigado pela paciência, obrigado pela interação aqui com a criancinha, que hoje eu não tive que fazer com a criancinha. Vida real, essa live é a que vale a pena. Eu falo pra todo mundo, gente, live real é aquela que tem o cachorro, que tem o filho, que tem a conexão que cai. Isso é vida, o resto é firu. Na hora que eu saí, eu pedi até para Leila, continua, porque ele pediu para ir no banheiro. Eu falei, vai lá então, Andresa, obrigada. Ai, gente, obrigada, meu amor. Um beijo gigante para todo mundo, gente. Vai ficar salvo aqui. Tá e eu vou postar as fotos lá em Abu Dhabi, em Dubai, para vocês. Coloca lá que eu vou ver também. Gente, obrigada, Andressa. Beijo. Um beijo para todo mundo. Obrigada pelo carinho. Tchau. Olha lá, a Miriam e a Adriana vão. O Lucas ai, tô esperando, também, hein? né? Quem sabe todo mundo junto. Tchau, meu amor. Um beijo, gente. Falou, tchau. Você é lindo. Um beijo para você. Lindo. Fala obrigado. Obrigada. Obrigada a você por animar nossa live hoje. Aperta aqui, ó, o rostinho. Isso, ó. Tchau, gente. Um beijo, gente. gente. Se vê de novo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.